Queridos, paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo, se você pode. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28. Há um temor de Deus sobre essa casa. Que o Espírito nos conduza à reverência pela sua presença e amor pelas almas. Mateus 28, versículos 18 a 20. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações. Batizem-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Tome seu assento, por favor. Obrigado. Vou suar isso tudo. Queridos, é um privilégio estar com vocês pela primeira vez. Pastor Alexandre e pastora Késia, é um prazer revê-los e publicamente falar como é bom ver Deus confirmando o vosso ministério, vosso filho na presença de Deus. É a igreja que confirma o nosso chamado. Os desigrejados não suportam isso, mas é a igreja que confirma o nosso chamado. E é essa igreja que confirma o seu chamado. O pastor, Deus chama, o homem reconhece, a igreja confirma. A minha gratidão a Deus pela vida da minha esposa, que é um instrumento gracioso de Deus na minha vida. Os meus filhos, o Eliseu filho, que já quer virar soldado, tá com um revólver por aí, brinquedo de macho. E a minha filhinha, a Esther. Nós temos 2 milagres. Louvamos a Deus por isso. Se você ainda não conhece o testemunho da Luana, tá lá no YouTube. E as músicas também. Antigamente a gente pedia para comprar CD. Hoje a gente pede para assistir no YouTube. Eu tenho, acho que no máximo 5 livros da minha autoria aí disponível. Princípios da liderança de Paulo. Agora só tem 4, esse aqui é do pastor Alexandre. Se você sentir de Deus, compre. Se não sentir, compra para sentir. Em Mateus 28, Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte, porque ele ressuscitou pelo seu próprio poder. Só poderia ressuscitar e só pode ressuscitar pelo próprio poder quem não foi contaminado pelo pecado. Paulo disse aos romanos que a morte entrou no mundo por causa do pecado. Em Adão todos morremos, em Cristo todos vivemos. Isso quer dizer que por causa de Adão, a morte entrou no mundo e passou a todos os homens. Mas o pecado não contaminou Cristo. Por isso ele ressuscitou, pelo seu próprio poder. Todos os outros que ressuscitaram foi por um poder externo. Jesus prometeu no capítulo 20 que ele iria ressuscitar no terceiro dia.
Se ele ressuscitou, a morte não pôde detê-lo, como disse Pedro em sua pregação no dia de Pentecostes. Porque a morte só pode deter e corromper o seu corpo quem pecou. Se ele ressuscitou, ele venceu a morte. Se ele venceu a morte, é porque o pecado não o venceu. Logo, ele é santo. Pós-ressurreição, nós temos as pregações no capítulo 28. Não seria esse o motivo para você começar a pregar? O que, pastor? Cristo vive. Os homens dos deuses mortos pregam seus deuses mortos. Pregam com muita vivacidade seus deuses mortos. Nós somos um povo de um Cristo vivo. E às vezes não pregamos com tanta vida a mensagem do Cristo que venceu a morte. Quando Jesus ordena os discípulos a pregarem em Lucas 10, Mateus 10, ele diz assim: não vão para muito longe, preguem aos filhos de Israel, no máximo Samaria. Mas quando ele ressuscita, ele manda pregar no mundo inteiro, porque essa é uma mensagem extraordinária. Alguém venceu a morte. Alguém é santo o suficiente para não ser vencido pelo pecado. Se o pecado não o venceu, ele é o único que pode destruir o efeito do pecado em nós. No dia que ele ressuscita, nós temos as maiores pregações. A primeira pregação são dos anjos. Versículo 5. Eu sei que vocês procuram o Cristo crucificado, mas ele não está aqui, ele já ressuscitou. A segunda pregação é a pregação das mulheres, versículo 8. As mulheres apressadamente saíram do túmulo, cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. Então elas disseram aos discípulos: olha, o mensageiro do céu desceu a nós e nos disse que nós estávamos procurando a pessoa certa, Cristo, no lugar errado, túmulo, porque ele está vivo. Pessoa certa no lugar errado. A gente estava procurando a pessoa certa no lugar errado. Ele está vivo. As mulheres foram as primeiras pregadoras depois dos anjos. Claro, porque se depender das mulheres, as notícias correm mais rápido. Jesus é perfeito nisso. Por quê, pastor? Porque nelas há uma necessidade natural de falar. Por isso que elas oram mais do que a gente. Quando eu canso de orar, a Luana continua de joelho. É muita coisa para falar. Elas são detalhistas. E aí, quando nós temos a pregação das mulheres, nós temos a falsa pregação dos inimigos de Jesus. Diz o texto que enquanto as mulheres estavam a caminho, retornando ao local onde Jesus os ordenou, os líderes convocaram uma reunião e subornaram os guardas. Enquanto você reclama quando o pastor fala de dinheiro para missões, o sistema que se opõe a Cristo fala de dinheiro para se opor a Cristo. Então, cada vez que você não usa seu dinheiro para sustentar uma obra missionária, automaticamente, de modo passivo, você está cooperando com a prosperidade mundana para que Jesus seja perseguido. Porque enquanto você não investe alguns dólares, conforme sua condição, para ajudar um missionário, milhões, bilhões, trilhões são investidos para que a ideologia de gênero compre a Netflix. Qualquer filme da Netflix hoje é dominado pela ideologia. Os melhores filmes em destaque da Netflix hoje é feminismo. A mulher topzeira e os caras bobões, palhaços. A polícia sempre gordos e chegam atrasados. E a mulher topzeira, bichona mesmo. Não é que a mulher não pode ser, mas é o feminismo. E elas dizem durante o filme: não preciso de homem, não preciso casar, sou realizada em mim mesma. Ideologia de gênero. Você percebe nos desenhos a influência para a perca da identidade das crianças. Você acha que é fácil? Eles são financiados.
Então, olha o texto. Decidiram subornar os guardas com uma grande soma de dinheiro, versículo 12. Instruíram os soldados: vocês devem dizer o seguinte: digam que os discípulos de Jesus roubaram o corpo dele. E os soldados, agora pagos, começaram a espalhar a notícia: Jesus não ressuscitou, o corpo dele foi roubado. E por que ninguém nunca achou esse corpo? O mundo investe seu dinheiro para sustentar falsos pregadores, programas que destroem famílias. E nós temos dificuldades de investir o nosso na obra missionária. Por isso que Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. 15. Os guardas aceitaram o suborno e falaram conforme haviam sido instruídos. E essa versão mentirosa, versículo 15, se espalhou. E enquanto os mentirosos estão anunciando que Jesus não ressuscitou, mas seu corpo foi roubado, Jesus apareceu aos discípulos no versículo 18. E agora, não teremos apenas a pregação de um anjo, não teremos apenas a pregação de algumas mulheres, não teremos a pregação dos soldados subornados. Agora é a igreja inteira que tem que pregar. A Bíblia diz que Jesus apareceu à igreja reunida. Qual era a igreja? Quantos membros tinha a igreja de Jesus? Versículo 16, 11 discípulos. Quantos membros tinha a igreja? 11 discípulos. Versículo 16. Então os 11 discípulos, repete isso. O texto não os chama de apóstolos para você não falar assim: ah, eles eram apóstolos, né, pastor? Não, eram discípulos igual nós. 11 discípulos abalaram o mundo. Moody ganhou mais de 1 milhão de almas. Mas no tempo de Moody não havia a quantidade de pessoas que há no mundo hoje. Isso quer dizer que se você se alegra com o testemunho de Moody, que ganhou mais de 1 milhão de almas, se entristeça pelo seu, porque há muitas almas a serem ganhas hoje, muito mais almas devem ser salvas hoje do que no tempo de Moody. Então não adianta se alegrar pelo testemunho dele sem se entristecer pelo seu testemunho. Onze discípulos. Pergunta para mim: qual a natureza deles, pastor, por favor? Igualzinha a nossa. 17. Quando o viram, o adoraram. Alguns duvidaram. Igualzinho à igreja. Tem gente que adora e tem gente que duvida. Tem gente que faz, tem gente que não faz. Tem gente que reclama, tem gente que clama. Igualzinho nós. Ele apareceu para esse povo misto de adorador e reclamador, de adorador e murmurador, de quem faz e de quem só reclama de quem faz. Ele apareceu para esse povo problemático e disse: preguem. O mensageiro é imperfeito. É a mensagem que é perfeita. Jesus se aproximou deles e disse: todo poder foi me dado. Dado aqui é herdado. Herdado aqui é conquistado. Conquistado aqui, ele está dizendo: eu paguei o preço como homem. Eu morri. E eu venci. Para ter todo o poder em cima e embaixo. Por que ele está dizendo isso? Porque os discípulos sabiam da tentação de Mateus 4. Não precisa ir para a cruz. É só se lançar do templo, os anjos te guardam. Imagine Jesus, tu se lançando do templo e de repente você começa a flutuar. Por quê? Porque os anjos vão te sustentar no ar e você não vai se machucar. Todo mundo vai te ver como um Elias que foi arrebatado. Todo mundo vai te ver como alguém sobrenatural e todos vão te adorar, todos vão te respeitar. E Jesus preferiu o processo da cruz, por quê? Porque ele veio para morrer. Porque se um justo não morre, os pecadores seriam todos condenados. Porque só pode justificar o ímpio quem é justo. Então ele deveria morrer em nosso lugar. Ele passou pela cruz, enfrentou todo o processo doloroso e agora ele ressuscita e diz: venci. Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Foi herdada, eu conquistei. Adão perdeu. Adão perdeu no paraíso. Eu conquistei na cruz.
Adão tinha autoridade, céu e terra, tinha acesso direto ao Pai, e toda a terra havia sido entregue a Adão. Lembra de Lucas capítulo 4, o que o diabo falou para Jesus? O diabo disse assim a Jesus, todos os reinos do mundo me foram dados. E Jesus não olhou para ele e disse, mentiroso filho do cão, quer dizer, cão dos filhos. Não, Jesus não negou que todos os reinos do mundo haviam sido dados a Satanás. Quando Adão pecou, ele entregou ao diabo a autoridade que ele tinha. Aí Jesus diz, eu herdei, eu tomei de volta. Por que eu estou dizendo isso? Por causa de uma palavrinha. Todo poder me foi dado, eu conquistei toda a autoridade no céu e na terra. Versículo 19 tem uma palavrinha, portanto, diga portanto. Esse portanto aí significa assim, por causa disso. Por causa de quê? Porque eu tenho todo o poder, porque eu conquistei toda a autoridade, vão. Porque nós isolamos esse versículo e fazemos campanha da cura. Venha ser curado, venha ser curada, porque Jesus tem todo o poder. Aí a pessoa vem para a igreja e você pergunta, você crê que Jesus pode te curar? Creio. Por quê? Porque ele tem todo o poder. Amém. Mas o texto não está dizendo que Jesus tem todo o poder para gerar fé na cura. Venha, o solteiro vai casar. Por quê? Porque Jesus tem todo o poder. Mas o texto não está dizendo que Jesus tem todo o poder para gerar em mim fé no milagre do casamento. Por favor, respeite o texto. Eu tenho todo o poder por causa disso. Porque eu tenho todo o poder, porque eu conquistei toda a autoridade, porque eu sou dono do céu e da terra, porque nem demônio no ar, nem homem na terra pode mais impedir a igreja. Vão e façam discípulos. Jesus, fala comigo, Jesus, galeria, Jesus conquistou a autoridade perdida para que eu fosse pregar essa autoridade. Ai de quem fosse pregar no mundo inteiro sem a ressurreição de Jesus. Ai de quem fosse pregar o mundo inteiro, anunciar o evangelho da salvação, se Jesus não houvesse ressuscitado. Quem é seu Deus? Ele era bom, fazia obra boa. E cadê ele? Morreu. Aí as pessoas iam dizer, é igual o meu. Qual a diferença do seu para o meu? Aí a gente pode dizer, o meu está vivo. O meu responde orações. O meu liberta. O homem escravizado pelo pecado. O meu Deus está vivo. É porque eu tenho todo o poder que você deve ir. Porque se eu fosse fraco, você não deveria ir. Irmão, irmã, é porque eu tenho todo o poder que a igreja vai. Se eu não tivesse todo o poder, a igreja não iria. Vou repetir, para depois não falar que eu estou inventando. É porque eu tenho todo o poder que vocês devem ir. Foi me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão. Por causa disso, pregue. Isso quer dizer, porque eu tenho todo o poder, nós devemos pregar. Porque Jesus tem todo o poder, nós devemos pregar. Jesus tem todo o poder? Bora lá. Porque eu tenho todo o poder, vocês devem pregar. Jesus tem todo o poder? Porque ele tem todo o poder, a gente deve? Então quer dizer que a gente prega porque ele tem todo? Então se a gente não prega, a gente está dizendo que ele não tem todo o poder. Você está enfraquecendo o Todo-Poderoso quando você não fala dele. Porque você diz, do que adianta eu pregar se o coração do outro é duro? Então um coração duro é mais forte do que aquele que tem todo o poder? O que adianta eu pregar se os americanos batem no bolso e dizem, eu tenho meu dinheiro, eu tenho meu dólar? O dólar é mais forte do que aquele que tem todo o poder. Pastor, por que você está pregando isso para nós se a gente não é missionário? Quem te disse?
John Wesley disse: todo crente deve estar preparado para duas coisas: morrer e pregar. Todo crente deve estar preparado para duas coisas: morrer e pregar. Cada um de vocês que estão aqui, se trabalha e estuda, se ao seu lado está sempre alguém que não conhece Jesus, ali é o seu campo missionário. Se aquela pessoa morre e vai para o inferno, Deus vai requerer de você. Em Atos dos Apóstolos, Paulo pregou no local, rejeitaram a mensagem dele e ele disse assim: eu estou livre do sangue de vocês. Porque eu tenho todo o poder, vão. Façam discípulos de todas as nações. Ele está falando para a igreja, 11 discípulos. Batizem essas pessoas. Façam essas pessoas descer as águas. Ou seja, pregue de tal forma que essas pessoas não tenham vergonha. Porque o batismo é um testemunho público de que aquela pessoa é salva em Cristo. O batismo é um símbolo público. Quando a pessoa desce as águas, ela está dizendo: morri para o mundo. E quando ela levanta, ela está dizendo: eu vivo para Deus. Quando ela desce as águas, ela está dizendo: o meu velho eu foi sepultado. Quando ela levanta, ela está dizendo: o meu novo eu foi nascido em Cristo. Versículo 20: ensinem a esses novos discípulos a obedecerem às ordens que eu lhes dei. Olha que interessante. Meu Deus do céu. Depois fala que eu sou polêmico, mas eu estou com a Bíblia aberta. 19, batizem. 20, ensinem. A gente passa 6 meses, 1 ano, 2 anos ensinando para depois batizar. Aí Jesus diz: prega, batiza e ensina. A gente muda o negócio, irmão. É igual lá em Atos capítulo 8, Filipe pregou para o camarada disse: o que me impede de ser batizado? Filipe disse: achou água, bora. Blá. Aí Filipe disse: agora vá para o seu país e anuncie o evangelho. Sabe para onde ele foi? Para a África. E anunciou o evangelho. Claro que eu não estou criticando a igreja que primeiro discipula para depois batizar. Eu estou dizendo que se a igreja batiza para depois discipular, ela não está errada. Mas ele está falando para um pastor ou para a igreja? Eu estou perguntando. Ele está falando para um pastor ou para a igreja? E por que a gente espera tudo no pastor? Tu é católico? É no catolicismo que o Papa faz tudo. Mas depois da reforma protestante, a noção do sacerdócio real foi resgatada. Aí tu vem para o culto. Canta, cantor, prega, pregador, que daqui a pouco para casa eu vou. Ele está falando para a igreja: preguem. Ele está falando para a igreja: discipulem, cuidem de alguém, discipulem. Discípulos geram discípulos, ovelhas geram ovelhas. Pastores cuidam, mas é a ovelha que gera ovelha. Discipulem. Cola numa pessoa, foca numa pessoa, perturba aquela pessoa, perturba. E quando ela te bloquear, vai na porta. Tu me bloqueou, velho, você é doido? Eu estou aqui pregando para salvar sua alma, tu quer ir para o inferno? Discipule. Ensinem-os a obedecer às ordens que eu lhes dei. Isso é interessante. Ele não fala assim: ensinem o que eu ensinei a vocês. Jesus não mandou a igreja ensinar apenas. Ele mandou a igreja ensinar a obedecer. Como é que eu ensino uma história para Eliseu Filho e para Esté? Lendo. Agora, como eu ensino Esté Caroline e Eliseu Filho a orar? Orando.
Como é que eu ensino o Eliseu filho a ser um homem que honra uma mulher? Honrando a minha esposa. Como a Luana vai ensinar a Esté a honrar um homem? Me honrando. Quando Jesus diz, ensinem a obedecer, Ele está dizendo, cuidado com o seu comportamento diante dos novos convertidos. Ensine com sua prática. Ensine-os a obedecer as ordens que eu lhes dei. Meu Deus do céu, tem muita coisa errada. Ensinem-os a obedecer as ordens que eu dei. Diga ordem. Só que a gente quer ensinar só curas. A gente quer só pregar os milagres. A gente quer ensinar as promessas. Mas ele está dizendo assim, ó, para novo convertido você ensina minhas ordens. Fala que eu disse que tem que amar pai e mãe menos do que a mim. Fala que quem se entregou para mim tem que ser sal e luz, é mandamento. Fala que tem que entrar no quarto, fechar a porta e orar. Fala que tem que honrar pai e mãe. Fala que é para honrar a aliança do casamento. Fala meus mandamentos. Fala minhas ordens para eles. E aí vem outra coisa que é confundida. Primeiro a gente faz o uso da autoridade só para fazer promessas e falsas. E a autoridade é para incentivar o evangelismo. Eu estou na introdução, daqui a pouco eu entro na mensagem. A segunda confusão que a gente faz com o texto é a promessa da presença. A gente ora por qualquer pessoa, Deus está contigo. Deus está contigo. Por quê? Porque Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias. Irmão, use outro versículo, esse não. E mais uma vez eu digo, respeite o texto. Jesus não está prometendo a presença dele para qualquer um. Primeiro, ele está prometendo a presença para a igreja. Ele está prometendo a presença para quem? Para a igreja. Agora, que tipo de igreja? Eu vou ler o texto. 19. Vão, façam discípulos. 20. E eu estarei com vocês. Isso, ele está dizendo que a presença dele é prometida para a igreja que vai. Ele está dizendo que ele estará até o fim com um crente que evangeliza. Ele está dizendo que a presença dele é garantida para o crente que cumpre o ID de alguma forma. A minha presença é muito valorosa para ser prometida a qualquer tipo de gente. Deu para entender até aqui? Diga amém. Agora, irmão, é o seguinte: ninguém ganha almas, ninguém discipula vidas sem evangelizar. E o que eu quero falar com vocês hoje é a necessidade do evangelismo. Por que a gente precisa evangelizar? Tem gente que não sabe evangelizar, claro, e eu estou aqui para te dar algumas noções. Mas para alguns de nós, o evangelismo é uma obrigação bíblica desagradável. Mas que chato. Outros dentre nós evangelizam motivados por um sentimento de culpa. Ou seja, se eu não for, Deus vai cobrar de mim. E aí quando a gente tem essa motivação, o encargo, a missão, não é pela salvação do outro, é pelo desencargo de consciência. Ufa, evangelizei. Agora, alguns evangelizam para acusar o ímpio. De que modo?
olha, eu te evangelizei, a partir de agora você não é mais inocente. Lá no juízo final, tu vai pro capeta. Porque agora tu sabe da verdade. Mas o evangelismo, como Deus ensinou, ainda que você fale a verdade que fira, porque o evangelho fere os homens, a sua intenção aqui dentro é a salvação da alma do pecador. Deus não vai usar como profeta quem não tem coração de sacerdote. Eu te garanto que se seu coração estiver cheio das escrituras, sua boca vai falar da palavra. Foi Jesus quem disse em Lucas capítulo 6, versículo 45, que a boca falará do que estiver cheio o coração. Pastor, por que eu devo evangelizar? Primeiro, porque você tem algo que os outros não têm. Glória a Deus. Pastor, por que eu devo evangelizar? Porque você tem algo que os outros não têm. Segundo Reis capítulo 7, os sírios cercaram Samaria. Haviam 4 homens com lepra, versículo 3, sentados ao portão de Samaria. E olharam um para o outro e disseram: por que ficarmos sentados aqui esperando a morte? Morreremos de fome se ficarmos aqui? Morreremos de fome se entrarmos em Samaria? Pois lá não há comida, a cidade está cercada. Olha para mim, gente. Olha o que eles disseram: vamos sair e nos render ao exército sírio. Se eles não nos deixarem viver, melhor. Mas se nos matarem, a gente vai morrer mesmo, porque a gente é leproso. Ao anoitecer, partiram para o acampamento dos sírios. Quando chegaram às extremidades do acampamento, viram que não havia ninguém ali. Os inimigos que haviam cercado Samaria vazaram. Qual o motivo? Por que fizeram isso? 6. Pois o Senhor havia feito o exército sírio ouvir ruídos de carros de guerra e o galope de cavalos e o som de um grande exército se aproximando deles. Sabe o que aconteceu? Enquanto 4 leprosos começaram a andar de noite em direção aos sírios, bem devagarzinho, Deus fez os inimigos ouvirem. E os sírios disseram: está vindo um grande exército contra nós. Era 4 leprosos, mas Deus fez eles ouvirem um som de um grande exército. E aí, meu irmão, perna para quem tem. Aí os leprosos chegaram. Quando os leprosos chegaram, versículo 8, foram de uma tenda a outra, comendo e bebendo. Pegaram a prata, pegaram o ouro, pegaram as roupas e esconderam tudo. Olha para cá rapidinho. Pegaram prata, pegaram o ouro, pegaram as roupas dos soldados e esconderam. A consciência pesou. Olha o que diz o texto. Por fim, um olhou para o outro e disse: isso não está certo. É um dia de boas notícias e não contamos para ninguém. Se esperarmos até amanhã, seremos castigados. Vamos voltar e dar a notícia no palácio. Vamos entregar a notícia que ninguém tem. Vamos passar a mensagem que ninguém tem. Vamos contar a experiência que só a gente viveu. Voltaram à cidade e relataram aos guardas o que havia acontecido. Versículo 11. E os guardas gritaram anunciando a notícia. Olha só. 4 homens falaram para os guardas e os guardas falaram para a cidade inteira. Você não tem noção do poder do seu testemunho. Você não tem noção do poder da sua mensagem. Você anuncia uma mensagem aqui, outros podem testemunhar lá. Agora, irmão, eu fiquei observando algo. Se eles olhassem para si e dissessem assim: a gente é leproso, nós não somos mensageiros do palácio, nós não somos mensageiros reais, não cabe a nós falar tal notícia, a cidade inteira morreria de fome, a cidade inteira morreria enganada.
porque não tinha mais inimigos, mas a cidade inteira. Eu queria tanto que você focasse aqui, irmão. A cidade inteira estava sendo enganada, pensando que tinha inimigos lá fora, mas não tinha. Só que a cidade estava sendo enganada, e a cidade parou de ser enganada quando eles trouxeram a notícia da verdade, mesmo leprosos. Você não precisa ser perfeito para anunciar o evangelho. Você não precisa ser mestre. Você não precisa ser teólogo para anunciar o evangelho. Porque tem muitos dentre nós que dizem assim: eu não prego porque eu não tenho dom. Me mostra um versículo na Bíblia que pregar é dom. Pode mostrar, eu vou beber água e tu fala aí. Pregar não é dom. Mestre, dom. Evangelista, dom. Apóstolo, dom. Pastor, dom. Profeta, dom. Pregar é ordem, ide. E pregai o evangelho. Irmão, faça como os leprosos. Apesar de suas limitações, fala do que Deus fez. Fala do que Deus fez. Eu já vi num ambiente assim, de mulheres fazendo unha, a Luana cantar uma música bem assim: Deus tem feito coisas grandes na minha vida. Deus tem feito coisas grandes para mim. Vem cá, amor, que eu cantei, tirei o tom alto. Olhando para trás eu me pergunto: como é, meu Deus, que eu cheguei aqui? Eu vivia sem nenhuma esperança, cabisbaixo parecia o meu fim. Mas pegaste minhas mãos dizendo: filha, vem comigo pra viver os projetos que eu preparei pra ti. E então vi as mãos do Senhor fazendo o impossível acontecer em meu favor. E eu ver tudo isso eu chorei. Estou vivendo além de tudo aquilo que eu sonhei. Essa canção é uma experiência pessoal. As pessoas estavam em lágrimas, e as mulheres lá que estavam fofocando na manicure voltaram para Jesus. Lembra aquele hino antigo? Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Ele já fez muita coisa na sua vida. Quantos testemunhos você já tem? É porque o ingrato tem memória curta. Você esqueceu, mas ele está dizendo: eu te lembro. Lembra de onde eu te arranquei? Lembra quantos livramentos eu já te dei? Lembra que eu cumpri a promessa? Lembra do que eu tenho feito? Fala, abre a boca cheia de dente e fala. Tem gente precisando da sua notícia. São 3 pontos, tá? Eu já estou agora no segundo. Segundo lugar, você deve pregar, você deve evangelizar, porque o inferno é real. Existem milhares de pessoas indo para o Hades agora mesmo. Não, o inferno não é uma superstição medieval. Dizem que o inferno foi inventado porque os padres queriam dominar as pessoas. Não! Eles poderiam interpretar os textos de modo errado. Mas quem pregou sobre o inferno foi Jesus. Aí eu digo a vocês, eu faço uma pergunta para vocês. Se Jesus, que é amor, apresentou o inferno, quem somos nós para tirar a mensagem do inferno de nosso sermão com a desculpa de que isso seria falta de amor?
Eu vou fazer uma pergunta, seja sincera, seja sincero. Alguém aqui ama mais do que Jesus? Não. Ama? Alguém aqui tem mais amor do que Jesus? Ninguém. Ele é amor, sim ou não? Você sabe qual foi o pregador que mais pregou sobre o inferno? Se Jesus, que é amor, pregou sobre o inferno, por que você que não ama tanto não prega? Se o amor de Deus é derramado em nossos corações, nós pregaremos sobre o inferno. Amor não é você entreter as pessoas no seu sermão. Amor é você convidar as pessoas ao arrependimento no seu sermão. O Espírito falou a mim, é melhor entristecer a igreja 30 minutos e garanti-las a eternidade com Deus, do que entretê-las durante meia hora e garantir o inferno para eles. Olha os textos. Provérbios 15, 24. O sábio escolhe o caminho da vida que é para cima, para evitar o inferno que é para baixo. Mateus 5, 22. Jesus disse que o modo que nos referimos às pessoas pode nos colocar ou nos tirar do caminho do inferno. Mateus 10, 28, Jesus disse: não tenha medo de quem mata o corpo e não pode matar a alma. Tenha medo daquele que faz perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Jesus pregou aos fariseus em Mateus 23, 15: ai de vocês, escribas e fariseus, que rodeais o mar e a terra para fazer um discípulo, e esse discípulo se torna filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Jesus pregou sobre o inferno. Mateus 23, 33, Jesus pregando sobre o inferno: raça de víboras, como que vocês vão escapar da condenação do inferno? Lucas 16, Jesus disse que o homem rico no Hades levantou os olhos e viu Lázaro e Abraão no paraíso. Foi Jesus que disse. Pedro, discípulo de Jesus, na segunda carta, capítulo 2, versículo 4, escreveu que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no Hades. Apocalipse 20, João, o apóstolo de Jesus, escreveu que no tempo do fim, a morte e o inferno serão lançados dentro do lago de fogo. O inferno é real. Existe o cronômetro da morte. Chegar em casa, você pega aí e coloca no Google. Quantas e quantas daquelas pessoas estão indo para o inferno agora? E você postando foto de linguinha no Instagram. Seminua. Seminu. Se você tem 100 seguidores, você é responsável por esses 100 seguidores. Talvez você não alcançaria uma reunião com 100 pessoas para evangelizar, mas você tem 20 seguidores. O Instagram vai entregar pelo menos a metade. E você pode colocar uma mensagem evangelística e investir $5, $10 para que o Instagram aumente o alcance da sua mensagem evangelística. Você nunca pensou nisso? Tempo, dinheiro, energia precisa ser gasto e investido para alcançar perdidos. Se você acredita que o inferno é real, nenhum trabalho será grande demais para tirarmos alguém desse caminho. Olhe para Jesus. Ele abandonou sua glória, nasceu de uma virgem, sofreu aqui, morreu aqui para nos tirar do caminho do inferno. O que você está disposta, o que você está disposto a fazer para que pessoas sejam tiradas do caminho do inferno? Terceiro e último lugar, você precisa evangelizar, nós precisamos evangelizar, porque o ministério evangelístico garante alegrias, no plural, por isso que eu puxei o S.
Primeiro, o ministério evangelístico, em último lugar, garante alegria na terra. Atos 16, 34. O carcereiro levou Paulo e Silas para sua casa e se alegrou, porque depois que Paulo e Silas pregaram para a sua família creu em Deus. Paulo e Silas geraram alegria no coração do carcereiro, depois que evangelizou a família dele, porque evangelizar gera alegria na terra. Quantas mães já me abraçaram felizes, pastor, muito obrigado, e eu não sei porquê. E ela disse, lá na cadeia, meu filho te escutou. Eu falei, de que forma? Ela disse, eles dão um jeitinho. Mas eles estão mudando. Eles estão recebendo a sua palavra. Evangelizar gera alegria na terra. 2 de João, capítulo 1, versículo 4, ele disse, eu fiquei muito alegre, porque a igreja que eu plantei gerou outros filhos. Ah, irmão, tu não sabe a alegria de um pastor quando vê alguém que ele cuidou, alguém que ele investiu, alguém que ele evangelizou, evangelizando outros, cuidando de outros. O ministério evangelístico gera alegria na terra. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9, Paulo disse, eu me alegro, porque a minha mensagem entristeceu vocês, conduzindo vocês ao arrependimento. A alegria de quem evangeliza, ao ver pessoas se arrependendo. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. João capítulo 4, tem um versículo lindo que eu não consegui anotar aqui, mas ele me veio à memória agora. Como que a mensagem do evangelismo gera alegria na terra. Capítulo do número 4. Depois que pregou para a mulher samaritana, Jesus disse, 35, Jesus disse aos discípulos, vocês não costumam dizer que ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo, despertem, olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem recompensa, e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Aí Jesus fala assim, na minha versão, uma grande alegria espera, tanto para quem semeou, quanto para quem colheu. Não entendi, pastor. Quem evangeliza, semeia. E quem ganha o evangelizado é o que colhe. Aí Jesus disse, vai ter alegria, tanto para quem semeou, quanto para quem colheu. Tem pessoas que eu ganho para Jesus quando eu prego, que não fui eu que evangelizei. Tem mensagem que eu prego que não tem nada a ver com arrependimento. Mas como um bom pentecostal, eu faço o apelo. A pessoa vem e se entrega para Jesus. Tem uma mãezinha que está há 20 anos perturbando aquela desviada para voltar e ela não volta. Aí eu prego uma mensagem, a pessoa volta. Eu me alegro muito. Imagina a alegria da mãe que semeou e a alegria de quem colheu. O pastor chega na terça, prega uma mensagem de doutrina. Eu falo, aqui, doutrina que dia? É a assembleia, né? O pastor chega na terça e prega mensagem de doutrina. Você se arrepende, o marido muda o caráter, a esposa passa a ser respeitosa, o varão passa a ser amoroso. E aí a irmã diz, eu falo todo dia, ele não muda. O pastor prega um sermão e ele muda. A irmã semeou, o pastor colheu. Por quê? Porque o evangelismo gera alegria na terra. Foi Jesus quem disse, tanto quem semeia quanto quem colhe se alegra. Então, irmão, tem pessoas que você está evangelizando que não é você que vai ganhá-las. Tem pessoas que você está evangelizando, cuidando, que não é você que vai atraí-las para Cristo. É outro. Foi Jesus que disse, um é o que semeia, outro é o que colhe. É maravilhoso quando você semeia e colhe. Só que Jesus está dizendo, não se entristeça se outro ganhar. O que importa é que a semente você plantou e outro vai colher aquele fruto para a glória de Deus. Agora tu vai se alegrar como um bom pentecostal. Primeiro, evangelismo gera alegria na terra. Segundo, evangelismo gera alegria no céu. Capítulo 15 de Lucas, versículo 7, Jesus disse, digo-vos que assim, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam mais de arrependimento.
Nós estamos aqui, às vezes, dando glórias a Deus pelos pecados que já vencemos, e alguém se arrepende do pecado que está vivendo e se entrega para Jesus. Essa pessoa vai gerar alegria lá no céu, muito mais do que nós que estamos nos alegrando por já termos sido libertos dos pecados que nos escravizavam. Lucas capítulo 15, versículo 10, Jesus disse assim, presta bem atenção aqui que eu vou precisar de vocês. Lucas capítulo 15, versículo 10, eu vos digo, há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eu falo e tu repete, eu vos digo. Homens e mulheres, galeria e nave, eu vos digo, há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Tem gente que pensa que esse texto está dizendo que os anjos fazem festa. Olha para cá, não deixa o diabo roubar sua atenção agora. Tem gente que diz que os anjos fazem festa quando um pecador se arrepende. Vou fazer perguntas retóricas. Quando o pastor achou a ovelha, não foram os amigos que fizeram a festa, foi o pastor que achou a ovelha. Quando a mulher achou a dracma, não foram as amigas dela que fizeram a festa, foi ela que fez a festa e chamou as amigas. Quando o filho pródigo voltou para casa, não foram os servos que fizeram a festa, foi o pai que fez a festa e convidou os servos. Aí você vai para esse texto que é Jesus aplicando a parábola. Há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Olhe para mim, por favor. O tecladista é o próprio Deus. Eu sou os anjos. Agora suba lá diante de Deus agora e conecte com o versículo de Jesus. Aqui são os anjos, ali é o próprio Deus. Há alegria diante dos anjos. Quem é que está diante dos anjos? Aleluia! Não são os anjos que fazem festa, é o próprio Pai que se alegra no trono quando uma alma reconhece que só Jesus é o Salvador. Você também se alegra com isso? Aleluia. Deus vai te dar essa alegria. Levante a mão que eu estou profetizando. Só para quem está ligado, tá? Deus vai te dar essa alegria que acontece lá no céu. Qual, pastor? Você vai semear e vai colher almas para a glória de Deus. Você vai ser um instrumento que gera alegria no Pai. Quantos de nós estamos dizendo, Jesus, me alegre, mas Ele está dizendo, eu vou fazer mais. Eu vou te usar para alegrar o Pai. Eu vou te usar para alegrar o Pai. Quem deseja isso, irmão? Aleluia. Aleluia. Não desista de evangelizar. A minha esposa uma vez disse no ciclo de oração que ela dirige: o básico ainda funciona. Então, às vezes, irmão, o folheto ainda funciona. Spurgeon disse que o folheto evangelístico é o meio poderoso que Deus usa para atrair pecadores. A maioria dos hinos da harpa que você canta é de Paulo Leivas Macalão. E andando no bairro de Madureira, no Rio de Janeiro, ele andava com aquelas calças largas que os homens altos usavam antigamente. O vento soprou, um folheto voou, grudou na calça dele. Ele puxou. Era um folheto evangelístico com o endereço de uma igreja. Aceitou a Jesus. Se tornou presidente das Assembleias de Deus e um grande compositor dos mais belos hinos da harpa. Quando colocaram a plaquinha na cabeça de Jesus em 3 línguas: esse é o Cristo, esse é o Rei dos Judeus, todo mundo olhava para a placa e zombava, como as pessoas olham para nosso folheto e zombam. Mais um. Ah, meu Deus! Um condenado olhou na plaquinha e disse: rei, se é rei tem reino. Senhor,
Lembra de mim quando vieres do teu reino. A plaquinha foi o primeiro folheto evangelístico do Novo Testamento. E Jesus disse: hoje estará comigo no paraíso. Aleluia! Você não sabe o poder de uma postagem evangelística. Você não sabe o poder de uma canção evangelística. Você não sabe o poder de um testemunho evangelístico. Fica em pé. Feche os olhos. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim então ore, Senhor, usa-me. Flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que ora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. Ore, igreja. Senhor, Ensina uma oração. usa-me. Você pode fechar os olhos. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta meu coração. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme A sua palavra. a sua palavra. E enche-nos. Enche-me até que em Se mim ache só a ti. se ache só a ti. E o resultado? Em consequência disso, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Peça pra Ele nessa noite. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. O processo. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me. De novo. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e Como o farol. usa-me como um farol que brilha à noite. Só a igreja. Como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Coisa linda, Jesus. Flecha que acerta o alvo. Escuta o clamor desse jovem, Quero Jesus. ser usado Escuta o clamor dessa da igreja, maneira que te agrade, em qualquer Escuta o clamor hora dos e seus em servos, qualquer
igreja, sonda-me. Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me de novo. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me. Peça perdão. Senhor. Por favor, diga: me perdoa, Jesus. Me perdoa, Jesus. Eu penso muito em mim Eu penso muito em mim, e pouco nas almas. pouco nas almas. Me perdoa, Jesus. Perdoa-nos. Não tenho cumprido o ID como deveria. Me leva, me desperta, me dá paixão por almas, faz arder no meu coração o amor pelas almas. Sinta o Espírito Santo te incomodar. Sinta o Espírito Santo tocar na sua mente. Ele vai te dar sabedoria na palavra. Ele vai te levar às almas. Ele vai atrair as almas. Ele vai te despertar à madrugada. Comece orando por alguém. Foque em alguém para orar por essa pessoa. Não há coração duro que o Evangelho não quebre. Não há porta fechada que o Evangelho não rompa. Se a igreja orar, se a igreja pregar, se a igreja falar, ninguém silencia, ninguém muda. Receba estratégias de Deus. Deus vai te dar estratégias. Deus vai te dar meios. Deus está usando esse congresso para te despertar. Você tem chamado. Deus está usando esse congresso para lhe dizer: eu não te chamei para ser comum, não te chamei para ser normal. Você veio aqui para ser confrontada. Você veio aqui para ser confrontado. A graça de Deus é maior que seu pecado. A graça de Deus é maior que seu passado. Enquanto eu te uso, eu te aperfeiçoo. Enquanto eu te uso, eu te santifico. Enquanto eu te uso, eu restauro a sua vida. E a glória da última casa vai ser maior do que a da primeira. Eu te santifico enquanto eu te uso. Eu te uso enquanto eu te santifico. Abre a boca. Abra a boca porque eu te dei a missão para pregar. Abra a boca porque eu te dei a missão para me adorar. Abra a boca porque eu vou fortalecer sua vida. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Aproveita a oportunidade que tiver para estudar a palavra. Aproveita a oportunidade que tiver para ouvir a palavra. Você é responsável pelas pessoas que você conquista. Você é responsável pelas almas que Deus colocou ao seu redor. Se você acredita na soberania de Deus, ninguém convive com você sem a permissão divina para ser evangelizada, para ser evangelizado, para ser exortado, para ser confrontado, para que a Bíblia se abra. Ninguém está ao seu lado em vão, a não ser que você não creia na soberania divina. Mas se você crê na soberania divina, quem Deus colocou do seu lado é para mudar, é para ouvir o Evangelho. E se não quiser mudar, continua orando. Se não quiser mudar, continua intercedendo. Se mandar você calar a boca, aí você só fala com Deus. Mas enquanto deixar você falar, fala. Enquanto deixar você falar, fala. No dia que mandar você se calar, ore. Porque quem resiste sua voz pregando, não vai resistir a voz de Deus dentro dele. Não vai resistir a voz de Deus dentro dela. Aleluia, aleluia, aleluia. A igreja vence proclamando. A igreja vence intercedendo. Depois dessa palavra, eu quero saber se há alguém aqui que se afastou do Evangelho, mas quer voltar para Jesus hoje. Ou alguém que nunca entregou sua vida para Jesus.
mas quer entregar a sua vida para Jesus hoje. Tudo que eu preguei aqui é para que a igreja se desperte e busque pessoas como você. Mas olha que interessante, você veio até nós. Deus providenciou esse culto, sabe para quê? Para lhe dizer, você não é apenas alguém que vai ser buscado, você é alguém que vai buscar perdidos. Você é alguém que vai mudar a vida das pessoas. Mas para isso, Jesus quer sarar a sua alma hoje. Jesus quer transformar a sua vida hoje. Eu não sei se tem alguém, mas se tem, essa é a minha missão. Vem para Jesus. Pastor, como é que eu venho? Porque eu vou para Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. E ninguém vai a Ele senão pela igreja. A igreja foi colocada na terra para te encaminhar nos princípios de Cristo. Se você se afastou, eu te convido a voltar para Jesus hoje. Seu ministério pode ser enterrado por você, mas Jesus está dizendo, eu ressuscito. Seu ministério, você pode ter aberto mão dele, mas Jesus não abriu mão de você. Eu quero saber se tem alguém que quer voltar para Jesus, ou alguém que nunca se entregou para Jesus, mas hoje está com vontade de se entregar para Jesus. Hoje está com vontade de ser salvo em Cristo, servir ao Cristo ressuscitado, que venceu o mundo, que venceu o pecado, que venceu a morte. E Ele quer te ajudar a vencer também. Foi na cruz. Onde está a primeira pessoa que vai entregar a sua vida para Jesus? Meus Me dá um sinal, a gente ora por você. Nos dê um sinal, vem na frente. Alguém vai te chamar. Não resiste à voz do Senhor. A gente ora por você. Que Papai meus te ama. olhos Papai quer te salvar. Papai quer transformar a sua vida. Deus marcou essa noite para marcar a sua vida. Não resista à voz do Senhor teu Deus. Não resista à voz do Senhor teu Deus. Papai te ama muito. Ele marcou essa noite para marcar a sua alma. Longe, longe. Essa noite foi marcada para a sua vida ser marcada. Fica com ela, fica com ela. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis a Jesus que por mim morreu. Onde está na cruz? A segunda pessoa Canta, para Jesus? Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados. Solta as almas, Satanás. Quebra as correntes, Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar. Eu ouvia falar desta graça. Alguém vem com ela, sem que do céu. Que do céu Alguém fica trouxe com ela. o nosso Jesus. Onde está a terceira pessoa para papai? Onde está a terceira pessoa para papai? Para salvar um tão pobre pecador. Tá vendo a terceira pessoa? Foi na cruz, foi. Pode trazer ele ali. Eu vi meus pecados castigados. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora só de trazer do altar já é profético. Quão ditoso então, canta, irmão. Enche meu coração, conhecendo o excelso amor que levou. Tem vidas aqui. Que levou meu Jesus. Tem vidas aqui que precisam hoje de mudança. A gente insiste pela sua salvação, porque a gente sabe que o diabo insiste em te destruir. O diabo insiste em te manter no pecado. Canta, igreja! Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus.
já está se alegrando da presença de Jesus. Isso é saudade do papai, é saudade do Espírito Santo. Foi na cruz, foi na cruz. Canta, igreja. Te amou tanto, tá vindo mais uma. Sou eu, Deus, que me preocupo e tenho pressa de me usar. E decantar, não te aceito estacionado. É a mesma nota. Não te chamei pra você ficar no banco. E decantar. Eu tenho um cara de estacionação pra me colocar. Mas nessa noite eu faço a televisão. 4 vidas pra papai, cadê a quinta? Porque te abate a minha alma. Porque te abate. Essa é a palavra. Minha alma. Perdendo a calma. Não tenha medo. Tá vindo mais uma vida pra Jesus. Em Deus espera. Porque vem cedo. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande. E hoje ele te conecta com um propósito pra continuar amada. E te desperta. Porque sou eu, Deus, que te coloco novamente. Nova fui na linha de frente. Por isso não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece seu interior também. Quantas vezes você cai tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi. O que ele faz? Ele apaga, ele não desiste. Canta, 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 canta. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi, eu nunca vi, lá vai assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Deus do impossível Não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus Vem pra Jesus. impossível não desistiu de mim. Sua graça me sustenta e me faz prevalecer. De novo, de novo. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de Salva mim. Jesus, salva Jesus. Tua graça me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Quando tudo diz que não,
Tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que tem mais gente aí. Não vai resista à voz do Senhor teu Deus, e conhecereis a verdade, sei que e a verdade não vos libertará. estou só. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente Dizem sereis sobre livres. mim, não pode. Quem nega o Filho de Deus não tem o Pai, buscar. mas quem confessa o Filho de Deus, esse tem o Pai. Venha em meu favor, Cumpra em mim teu querer. e cumpra em mim teu querer. Canta forte, igreja. O Deus impossível não desistiu de mim. Você não vai resolver nada, Tua quem resolve graça é Ele. me sustenta e me Vem com faz sua sede, que Ele te entrega a água da prevalecer. salvação. Deus impossível não desistiu de mim. Destra me Pastor Alexandre. sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. Eles vão confessar Jesus, e a igreja, juntamente com o pastor, ora para que a comunhão com Deus seja restabelecida. Mateus 18, Jesus ensinou: é a igreja, pelo poder do Espírito Santo, quem restabelece a comunhão perdida. Todos vocês que estão aqui na tribuna, abaixe a cabeça em sinal de humildade comigo e digam assim as seguintes palavras. Digam assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Me perdoa, me restaura. Eu aprendi que é pela graça que eu sou salvo. A graça que atrai é a graça que sustenta. Sustenta-me. Eu não consigo sozinho. Me ajuda. Levanta alguém para me ajudar. Eu mereço o juízo, mas eu preciso da graça. Não apaga meu nome do teu livro. Me enche com o Espírito Santo e me usa na sua igreja para a glória do seu nome. Quem dá glória a Deus por isso? Ora, pastor, para que Jesus restaure a comunhão. Aleluia. Oramos, Senhor Deus e Pai Celestial. Em Tua presença nós estamos, Senhor, e apresentamos essas vidas diante de Ti. Papai querido, perdoa os seus pecados. Escreve os seus nomes no livro da vida, Senhor. Venha com Teu Espírito Santo, ó Pai, fortalecer a cada dia, para que possam vencer, Senhor, as tentações, as intempéries, ó Pai eterno da caminhada cristã. Pai, abençoa-os, ó Deus, dá forças espirituais, e que eles possam a cada dia, Senhor, sentir no seu coração queimar o desejo por estar na Tua presença. Pai, eu te peço, abençoa eles, guarda eles, protege eles. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um abraço nesses irmãos. Pega o nome deles, pega o endereço direitinho. Aleluia. Os irmãos podem tomar os vossos assentos.